Eu creio que Deus quer falar mesmo profundamente connosco hoje. E a mensagem que vou trazer não é uma mensagem talvez das mais alegres, mas talvez das mais fundamentais para a nossa vida. E não vai ser nada, de certa forma, de novo, nem talvez com a mais eloquência. Mas eu creio, com toda a humildade, eu creio que Deus quer mesmo falar ao teu coração e ao meu coração. E a imagem, enquanto estávamos a louvar a Deus, a imagem que me estava constantemente a vir à mente era de cordas a serem quebradas. E cadeados a serem quebrados. E eu quero só submeter isso a vocês e vamos orar. Eu quero que Deus fale hoje a todos nós, e eu incluído. Eu sinto que Deus tem estado a falar connosco durante o louvor e eu quero mesmo só... Eu não sei se tu estás aqui, qual é a tua expectativa, o que é que tu esperas. Talvez não tenhas expectativa nenhuma para hoje. Mas eu creio que Deus talvez queira vir precisamente para ti. Vir ao teu encontro. Hoje, Deus, eu oro que Tu venhas e movas poderosamente esta tarde, Senhor, e usa-me, Senhor, para trazer, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e que o Teu poder mova neste lugar, mova no nosso meio, mova sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre, Senhor, o nosso dia-a-dia, possas falar e, Senhor, trazer revelação fresca, nova, Senhor, para nós. E se há coisas que nos amarram, Senhor, quebra. Se há coisas que não estamos a fazer, que devíamos estar a fazer, mostra. Senhor, eu quero sair daqui, Senhor, sabendo que, Senhor, tive um encontro contigo, Tu falaste comigo e cheio do Teu poder, cheio, Senhor, do Teu Espírito Santo, a sair deste lugar, Senhor, vivendo esta vida gloriosa, poderosa que Tu tens para mim e para cada um de nós, Senhor. E peço, Senhor, fala connosco através da Tua palavra. Fala connosco através da Tua palavra esta tarde, Senhor, e move no nosso coração. Amém. Semana passada o Rigo falou sobre humildade e orgulho, o problema do orgulho e o desafio de vivermos em fé através de um coração humilde e a vida que isso traz. Não é? E o problema que o orgulho traz ao nosso coração. E olhamos para a história do rei Nabucodonosor como orgulho foi um problema para ele. E Deus teve que tratar esse problema, teve que resolver esse problema. E houve consequências por causa desse problema. Não é? E viveu à deriva durante vários anos. Não é? Até aquele momento onde teve que, através de revelação, teve que virar o seu foco, olhar para Deus e reconhecer quem Ele era e quem Deus era. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Esta foi a revelação que o rei Nabucodonosor teve. Depois de anos, com muito orgulho, estar a dizer, olha o que é que eu fiz, olha para os meus reinados, olha para tudo isto. E de repente, não, quem é que é capaz de resistir à sua mão? Ele age como lhe agrada. Mais à frente, em 4:37, diz, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Esta é uma exclamação poderosa. Todos os seus caminhos são justos. E Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E vimos como isso transformou de novo a vida do rei Nabucodonosor. Foi-lhe restabelecido os seus reinos, não é? E pôde usufruir do que tinha usufruído até anteriormente. Mas depois o rei Nabucodonosor, ele morre. E a história que vamos entrar agora passa já uns bons anos à frente. E vamos estar a falar sobre o rei Belsazar.
que aparece nesta leitura é um descendente do rei Nabucodonosor. Ele vive e conhece a história do rei Nabucodonosor, do povo de Deus que veio para a Babilónia. Ele está a par disso e ele, juntamente com o seu pai, ele governa Babilónia neste momento. E nós vamos olhar para a curta referência da sua vida aqui. E vamos com isto, vamos aprender algo, creio eu, profundo para nós. Diz o seguinte, certa vez, vai aparecer aqui, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e eles beberam muito vinho. E enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas pudessem beber nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Ele estava a reinar. E ele achava que tudo era possível. E embora, vamos ver mais à frente, embora ele sabia toda esta história, ele achava-se o maior. E no meio de muita bebida, muita gente, muita festa, ele pensa, tenho uma excelente ideia. Vamos buscar as coisas que eram do templo, do povo de Deus, do que estava em Jerusalém. Tragam. E vamos louvar os nossos deuses, honrar os nossos deuses, vamos beber e vamos usar estas taças, porque eu posso. E ele estava a querer mostrar a sua grandeza. Ninguém o domina, ninguém o controla, ele faz o que bem lhe apetece. E eu vou mostrar a estes 1000 nobres e esta malta toda isso. E enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Pensem no que teria estado a acontecer ali. Tanta gente, tanta festa, tanto vinho. Adorar estes deuses. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. Imaginem nestas paredes. Uma mão humana. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. 1000 pessoas, juntamente com o rei, de repente começam a ver algo nunca visto antes. Seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. De repente, ele já não é o maior. De repente, há algo que está a acontecer que ele não consegue controlar. De repente, ele está cheio de medo. O que é isto que está a ser escrito nesta parede? E aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilónia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. E diante disso o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido e os seus nobres estavam alarmados. Imaginem o pânico ali no meio. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala de banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos.
Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e encantadores à minha presença para lerem esta inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Vejam a ousadia, a coragem, a autoridade de Daniel. Está a falar perante o rei que está a governar a Babilónia, que lhe está a oferecer para poder governar Babilónia juntamente com ele, torná-lo o terceiro mais importante, muito provavelmente depois do pai e do rei Beltesazar, o terceiro na linha de comando. Interpreta isto. E Daniel, com autoridade, com certeza de quem ele louvava e adorava, com a confiança, como já vimos noutras histórias, que Deus estava com ele, podes guardar os teus presentes para ti. Eu não quero nada a ver com isso. E podes até dar as tuas recompensas a outra pessoa. Eu não quero ter nada a ver contigo. É o que ele está a dizer. Basicamente. Mas eu vou-te dizer o que o meu Deus escreveu aqui sobre ti. E tu vais ficar a saber o que é que isto significa. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. E devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. Foi Deus que lhe deu isto. Daniel está a demonstrar: Deus deu isto ao rei de Nabucodonosor. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi disposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. A descrição do rei Nabucodonosor. O rei Beltesazar saberia e conhecia esta história. Ele não está a trazer nada de novo. Está-lhe a informar e está a ver. Lembras-te, foi Deus que colocou o rei Nabucodonosor no governo. E quando ele foi orgulhoso, foi Deus que o retirou. E quando ele se virou de novo, foi Deus que o colocou de novo. Deus é soberano sobre todas as coisas e todos os reinos. É Deus que coloca e é Deus que tira. É Ele que coloca em governo quem Ele quer. Nós precisamos de entender isto para a nossa vida. Nós vivemos para um Deus soberano que governa e reina sobre todas as coisas. E somos escolhidos para o servir e fazer parte do seu reino. Mas vivemos perante um Deus que dá
e tira conforme a sua vontade. E então, o desafio para nós hoje é vivermos para a sua glória. Porque Ele é um Deus zeloso, que quer que a sua glória seja conhecida. Ele quer ser conhecido como o Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E quando nós não vivemos dessa forma, Ele tem capacidade para tirar. Esta semana, fruto de muitos acontecimentos que aconteceram a nível de igreja na América, tenho estado a pensar muito sobre isto. Como homens e mulheres, muitas das vezes, assumiram que ninguém os podia tirar. Ganharam proveito de coisas que Deus foi fazendo, ganharam nome e reputação, pensando que qualquer coisa era possível, porque eles eram os maiores. E Deus, num estalar de dedos, é capaz de tirar. Isto deve-nos fazer, irmãos e irmãs, fez-me a mim muito, termos algum temor santo perante o nosso Deus. Que nós amamos, que nós servimos e que nos ama a nós com um amor transbordante e uma graça incrível, mas não nos enganemos. Ele é o Deus soberano, santo e justo, cheio de glória, e quer que a sua glória seja conhecida. Eu e tu somos usados para demonstrar essa glória. Versículo 22. Mas tu, Belsazar, ouçam isto, mas tu, Belsazar, seu sucessor, tu não te humilhaste, embora soubesses disto tudo. Embora tu já conhecesses esta verdade, tu escolheste não te humilhar. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer taças do templo do Senhor para que nelas bebessem. Tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas ouçam estas frases. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Imagina ouvir isto. Mas tu escolheste não glorificar a Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. A minha vida está nas mãos deste Deus soberano. A tua vida está nas mãos deste Deus soberano. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras de inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Men, men, tekel, parsim. Este é o significado destas palavras. Men, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Peres, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e parças. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos.
Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Que palavras terríveis de ouvir de um Deus soberano. Vamos só orar? Deus, nós queremos, Senhor, vir com temor. Um temor santo, mas com temor, Senhor, a Ti. Sabendo e reconhecendo que Tu és o Deus soberano, que governa sobre todas as coisas. Tu és justo, Tu és santo, Tu és puro, tens toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. Tu sabes todas as coisas, Tu vês todas as coisas, Tu nos conheces. E como já cantamos e Te louvamos esta tarde, nós Te louvamos porque Tu mandaste Jesus. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado pela vida que agora temos em Cristo Jesus. E essa liberdade que Tu nos deste. E o privilégio enorme de podermos ser Teus filhos e filhas, inculpáveis. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado por este caminho. Obrigado porque Tu és um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Mas Deus, peço, Senhor, ajuda-nos hoje a sair daqui com plena noção que estamos a viver para a Tua glória. E sonda os nossos corações. E liberta-nos de qualquer coisa que nos possa estar a atrapalhar na nossa corrida. E traz-nos aventuras e desafios e coisas espetaculares para vivermos pela frente. Ajuda-nos a ser como um Daniel. Com ousadia, com coragem, com autoridade. Vivendo para a Tua glória. Não tremendo, não olhando para outras coisas, mas mantendo-se firme, Senhor, em Ti. Deus, ajuda-nos a sermos como Daniel, hoje. Eu peço isso no Teu poderoso nome. Amém. 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 Então, coisas incríveis para nós que estamos em Cristo Jesus, para apanharmos logo assim, em primeira mão desta história. É a primeira que eu já falei. Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso. Para nós que estamos em Cristo Jesus, para nós que colocamos a nossa vida na Sua mão, para nós que rendemos, até como estivemos a cantar e entregamos a nossa vida, isso é a coisa mais espetacular para podermos saber. Deus governa sobre todas as coisas. Ele é soberano. Não há nada que aconteça que Ele não saiba. Não há nada que Ele não controle. Ele mesmo no mundo, por exemplo, como a Índia, onde há perseguição e prisão e sofrimento para os crentes, para os filhos de Deus, eles têm um Deus soberano que reina sobre todas as coisas e que está com eles, que nunca os larga, que nunca os desampara, mas que governa mesmo por meio de governos e autoridades corruptos e terríveis. Há uma alegria, uma esperança e uma coragem incrível de podermos viver debaixo da soberania de Deus. E precisamos nos deleitar nisso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é quem reina, Ele é quem governa, Ele é quem dá, Ele é quem tira. Tudo está nas Suas mãos. E então mesmo que o mundo à nossa volta esteja a cair, há tanta coisa que nós não conseguimos entender. Há fenómenos naturais e nesta semana em Portugal que faz-te pensar na majestade até de Deus, no poder de Deus, através da Sua criação. Não é fácil trazer algum temor também. Mas mesmo que vejamos governos e coisas estranhas que estão a acontecer hoje em dia, nós podemos viver neste mundo olhando para aquele que não muda, que não decepciona, que não é corruptível. Ele é bom. Sempre bom. Esse é o nosso Deus.
Ele é também aquele que sabe todas as coisas. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, antes que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces totalmente. Este é o nosso Deus. E também sabemos, e vemos nesta história, que somente Deus merece toda a glória. Estava a ler um livro ontem sobre a glória de Deus e a falar a combinação, o privilégio incrível que Deus nos dá de participarmos da sua glória. Ele merece toda a glória, não nós. Mas nós podemos experimentar, usufruir e desfrutar da sua glória. Então, quando Jesus fala, por exemplo, eu dou-vos a minha alegria, que a vossa alegria seja completa, ao desfrutarmos da glória de Deus e a Ele a ser glorificado, nós podemos experimentar a alegria completa. Ao vermos a sua glória ser manifesta de todas as formas, nós podemos experimentar de uma liberdade. E ainda hoje cantamos, nós somos livres e Tu é a glória. Ele é glorificado, nós podemos experimentar das bênçãos que é vivermos para um Deus cheio de glória. Mas o desafio para nós hoje, até encontramos em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esta história que estamos a ler hoje demonstra que é perigoso não viver dessa forma. Paulo, aqui em Coríntios, está a encorajar a igreja: olhem, tudo o que vocês fizerem, façam-no para a glória de Deus. Façam de forma que Ele seja glorificado. Façam que Ele receba toda a honra. Vivam de uma maneira digna do Evangelho. Vivam de maneira digna do Deus que vos ama. A forma como nós vivemos realmente importa. Somos chamados para viver, para trazer honra e glória a Deus. Significa que as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões demonstram quem nós estamos a servir e a quem estamos a trazer glória. E este é o desafio para nós hoje, mesmo nós crentes. Este é o desafio para nós hoje. Não tem a ver com salvação, graças a Deus por Jesus, mas tem a ver com vivermos vidas que demonstram a glória de Deus e que vivam de acordo com este Evangelho. E tu e eu, nós temos uma responsabilidade, somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. E tu e eu somos chamados para tomar atitudes, tomar escolhas, tomar decisões que demonstram a quem nós estamos a servir. O André falou e bem ao bocado sobre a oferta. Estava a falar com alguém sobre o dízimo há 2 semanas atrás. É uma das formas de demonstrar quem nós estamos a trazer honra e glória. É uma das formas de estar a glorificar o nosso Pai, que sustenta a nossa vida e os nossos caminhos. Estamos a dar daquilo que nós temos e a dizer: é a Ti que eu me rendo, é a Ti que eu vivo prostrado, é a Ti que eu adoro. É a Ti em que eu confio, porque a minha vida está na palma da Tua mão. E então, mesmo nisso, amigos, precisamos de ter algum temor. Aqui este rei Belsazar decidiu não glorificar a Deus. Às vezes nós podemos decidir não glorificar a Deus desta forma ou de outra forma, até com as nossas finanças. Pensar que nós sabemos melhor. Mas ouçam, precisamos de despertar e perceber e olhar para a nossa vida. Versículo 22, eu creio que vai aparecer aí a seguir e vai ser o versículo que vamos ter aqui até o final.
fala-nos de como ele tinha conhecimento, ele sabia o que tinha acontecido ao rei e como ele tinha decidido não se humilhar, mas ao contrário se exaltou acima do Senhor dos céus. Naquele banquete ele se quis exaltar, quis diminuir o Deus dos judeus, o Deus de Jerusalém. Ele quis diminuir, exaltando a ele. Estava demasiado envolvido nele e naquilo que ele fazia e que bem lhe apetecia. Amigos, não é tão fácil para nós nos exaltarmos a nós mesmos. Não é tão fácil olharmos para o que temos e pensar que fui eu que conquistei isto. Há tantas vezes conversas que temos com pessoas que a palavra eu aparece dezenas de vezes. Fui eu que fiz isto, fui eu que consegui isto, fui eu que construí isto, fui eu que... E a palavra de Deus não aparece nenhuma. Podemos correr o risco de nos exaltar mais do que exaltarmos a Deus, mais do que glorificarmos a Deus. E temos que nos lembrar que é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Nós somos recipientes da graça de Deus, criados para desfrutar e demonstrar a glória de Deus. Não há nada de mal de termos um negócio de sucesso, uma família espetacular, uma casa incrível. Não há nada de mal nisso. O que há de mal é quando não trazemos honra e glória a Deus, quando Deus nos dá estas coisas e quando percebemos que foi a sua graça na nossa vida. Esse é que está o mal. E esse é o sítio onde nós estamos num lugar perigoso. Deus merece toda a honra e toda a glória. Agora, eu sei que isto é uma palavra talvez pesada, mas precisamos disto fazer-nos abanar, talvez. Fazer-nos pensar, talvez. Queremos trazer honra e glória ao nosso Deus. Somos recipientes da graça de Deus, temos famílias para desfrutar, casas, empregos, talento que Deus nos dá para desfrutar, para tirar proveito, para sermos felizes, para fazermos isso, para trazer glória a Deus. Reconhecemos a sua bondade, o seu poder, a sua provisão. Não é de admirar que muitas vezes no Novo Testamento aparecem as palavras sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Entrem com ações de graças. Constantemente. Façam disto uma rotina da tua vida. Em qualquer coisa, foca a tua atenção para Ele. Demonstra a tua gratidão a Ele. Traz honra e glória a Ele. Reconhece e humilha-te perante Ele. Ele é quem merece toda a honra e toda a glória. A acusação que Daniel traz é incrível. Mas não gloriaste o Deus que te sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. A consequência foi que os seus dias foram contados, foi pesado na balança e achado em falta. Sabem, esta semana, como estava a ver alguns escândalos, algumas coisas que aconteceram, e a ler esta história, fez-me passar tempo a orar e a meditar, ainda hoje, de tarde, a meditar e a orar. Deus, que estas palavras nunca sejam ditas sobre mim. Deus, que tu nunca digas que os teus dias foram contados, que tu foste pesado e achado em falta. Como líder desta igreja, eu sinto essa responsabilidade, sabendo que eu vou prestar contas daquilo que eu faço perante Deus, daquilo que eu ensino perante Deus, da forma como nós vivemos o Evangelho. E não consigo pensar em palavras piores
do que estas perante o meu Salvador e o meu Deus. A Bíblia, Jesus ensina, vai haver aqueles que vão chegar lá e dizer: eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E Deus vai dizer: eu não te conheço. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Como? Como é que é possível? Mas ele fez estas coisas, como é que é possível? Porque por alguma razão o seu coração foi apanhado, foi abafado. E em vez de estar a trazer honra e glória a Deus, estava a construir algo para si. Foi enganado. Eu não quero que isso aconteça a mim nem a nenhum de nós aqui. Eu quero poder chegar perante o meu Salvador e Ele dizer assim: eu a ti eu conheço. Servo bom e fiel. Tu foste fiel. Tu me trouxeste honra e glória. Tu me serviste, tu me amaste. Sim, eu a ti eu te conheço. As palavras mais incríveis que tu vais poder alguma vez ouvir. E aquelas que nós precisamos de ambicionar a cada dia da nossa vida. Sim, eu a ti eu te conheço. Amigos, nós temos um lema aqui na igreja, que tem sido o lema já desde que mudámos para este prédio, mas já vivíamos por esse lema antes. Mas o lema é cristianismo puro e simples. E o meu desafio para nós hoje é que tanto eu como tu possamos viver este evangelho e este cristianismo de uma forma pura e de uma forma simples. Tanto individualmente como igreja. Não estou interessado em espetáculo. Não estou interessado em aparato. Não estou interessado em nome. Estou interessado em que o meu Deus seja glorificado. E eu quero viver de uma forma simples neste mundo. De uma forma pura neste mundo. Que demonstre quem o meu Salvador é e quem o meu Deus é. Eu quero que pessoas olhem para a minha vida, e eu estou a dizer a mim, mas isto é para todos nós. Quero que pessoas olhem para a nossa vida e olhem para o nosso Deus, percebam a grandeza do nosso Deus. Não é incrível isso? Eu quero poder correr a minha corrida para ganhar. Eu quero poder chegar perante o meu Salvador e quando abrir o livro da vida e quando for ver o resultado da minha vida, que haja muita coisa que eu possa mostrar ao meu Salvador. Já foi assim que eu vivi a minha vida. Isto é o que eu tenho. Como eu disse, isto não tem a ver com salvação. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus pelo seu sacrifício. Graças a Deus porque Ele morreu na cruz por nós. Graças a Deus porque, como a Maria não estava a dizer, nós agora estamos escondidos nele e podemos ter acesso ao nosso Pai. Mas um dos frutos, o maior fruto da nossa salvação é querer trazer honra e glória ao nosso Deus. Então eu quero nos desafiar hoje. Vamos terminar em 1 ou 2 minutos, vamos cantar uma canção, mas eu quero terminar a pegar talvez naquele salmo, sonda o meu coração. Deixa eu ver se encontro aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Antes que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces totalmente. Eu quero que nós possamos orar esta oração por nós próprios.
Senhor, sonda o meu coração. E se há algo em nós que nós precisamos de mudar, tu vais sentir o Espírito Santo a revelar. E não vamos ser como Belsazar, vamos ser como Nabucodonosor, que reconheceu o seu orgulho, reconheceu que estava perdido e voltou para o seu Deus, voltou exaltando o seu Deus. Isto não é o fim da linha, não importa o que tu tenhas feito ou que decisões tenhas tomado, tu hoje podes transformar isso por completo e a graça de Deus transborda. Mas escolhe sair deste lugar tendo a certeza que estás a viver para a honra e glória dele. E Deus vai falar contigo. E pode ser, como eu já falei, pode ser coisas como finanças, pode ser namoro, com quem deves ou não deves estar a namorar, pode ser empregos, pode ser família, pode ser 1001 coisas, pode ser a tua forma de falar, pode ser coisas simples como isso, mas deixa que Deus fale. Isto não é, e espero que não ouçam dessa forma, isto não é uma pregação de condenação. Isto é uma pregação de libertação. Deus quer que possamos viver livres. Belsazar, ao ouvir esta história, ele teve todas as oportunidades para viver trazendo honra e glória a Deus. Foi-lhe dado essa oportunidade. Ele conhecia a história, ele sabia o que Deus tinha feito, ele sabia a história do rei de Nabucodonosor, ele sabia tudo. Tomou a escolha errada. O meu desafio para nós hoje, com toda a graça, não tomes a escolha errada. Mas decide, hoje e para sempre, eu vou viver para trazer honra e glória a Deus em cada área da minha vida. Que tu sejas o centro, que tu sejas o foco, que tu recebas toda a glória. Faz essa decisão hoje, ser radical. E vai haver coisas que se calhar vai te assustar incrivelmente. Quem saiu a ganhar nesta história? Daniel ou Belsazar? Daniel. Um homem que foi levado como prisioneiro, vez após vez após vez, a ser exaltado ali na Babilónia. Porque o seu Deus é um Deus soberano que reina sobre todas as coisas. E não há nada impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então vamos louvar a Deus e depois o André vai terminar a reunião.